E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho acerca da imagem da besta. Nós sabemos que existe a besta do mar, que são as nações, que é o império, que é o sistema, que é a Babilônia. E também é tudo que envolve o comércio, né, a ideologia, né, e por aí vai. E tem a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, aí já é o próprio anticristo. Vamos ler o texto aqui de Apocalipse, no capítulo 13, e olha o que está escrito aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, a besta que sobe da água, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o sistema, cuja chaga mortal foi curada, o império, adore o sistema. Aí essa besta que sobe da terra, que é o próprio anticristo, que vem com sinais e prodígios de mentira, tá? Por isso que não e ele também é chamado de falso profeta. Ele é um antônimo de Jesus, né? Jesus, ele é rei, tá? Só que ele não exerceu o reinado dele ainda, ele é rei, mas também tinha sinais e maravilhas e prodígios, né? Só que da verdade. No caso do anticristo, ele vem para reinar durante pouco tempo e também tem sinais e prodígios de mentira. Vem com todo o poder e eficácia de Satanás. Satanás dá a ele toda a autoridade que é limitado a Satanás, tá? Versículo 13 diz assim: e faz grandes sinais, olha aí, ó, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então você veja que tamanho poder tem esse anticristo, tá? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença das nações, da besta, dos reis, né? Dizendo aos que habitam na terra, aí olha o interessante aqui, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, foi solicitado, o que aconteceu nesse período? Foi solicitado pelo anticristo que fabricassem uma imagem, fabricassem uma estátua, não sei, uma imagem estátua, né? Um poste, né? E essa imagem, preste atenção, ó, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida. Ou seja, uma imagem que representasse, né, a besta que é mostrado ali em Apocalipse como as nações, os reis. Uma besta que representasse vamos colocar hoje aqui como o que nós conhecemos, né, como a ONU, tá? Uma imagem que representasse a ONU, tá? Vamos falar dessa forma, não sei se vai ser a mesma nomenclatura futuramente, mas é o que nós entendemos hoje. Receber a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que, aí é que está o detalhe desse vídeo aí de hoje, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, nós temos aqui 3 personagens. Nós temos a besta que sobe do mar, nós temos a besta que sobe da terra e nós temos a imagem da besta, que é a imagem das nações. E essa estátua, esse poste ídolo, ele recebe um espírito, tá? Ele recebe o espírito e diz o texto que quando ele recebe esse espírito, ele passa a falar. Tá vendo aí, ó? Para que também a imagem da besta falasse. E não somente a besta fala, ou seja, essa estátua, né? Essa imagem, ela fala,
como ela também, e fizesse que fossem mortos, ou seja, todos os que não adorassem a imagem da besta. Percebeu? Então, a imagem da besta, ela passa a se comunicar, e essa imagem é a mesma tipificação do Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, você vê ali ele representando, né, o anticristo, aí tem a Babilônia, que são as nações, e você vê a estátua de Nabucodonosor, e todos aqueles que não adoram a estátua de Nabucodonosor, não à toa ele tem 60 côvados, né? Inclusive, a igreja primitiva entendia que o 666 representava isso, né? O 6, o número de homem, né? 600, o número dos tempos de Noé, que foi a idade em que veio o dilúvio, 600 anos, e mais 60, o número, né, de côvados da estátua, né? 6 mais 600 mais 60, 666, tá? Tudo recapitulando nele ali. E aí você observa que essa imagem, né, ela aí voltando, né, que eu acabei falando e não concluí, né? Você tem tipificando ali o anticristo Nabucodonosor, você tem também ali a Babilônia, as nações, você tem a estátua, né, que é a imagem, né, de Nabucodonosor, e nós vemos na estátua de Nabucodonosor todas as nações ali, tá? Todas as nações tipificadas ali, né, na estátua, no sonho, né, que ele teve. Então você veja o seguinte, que essa imagem, ela representa as nações da besta, tá? Tudo ali unido nessa imagem. Ela passou a falar por quê? Porque ela recebeu o Espírito. Por ela ter recebido o Espírito, ela passa a falar. E ela obriga que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí vai falar que há a sabedoria, né? Eu acabei de explicar aqui sobre esse entendimento agora, que é a recapitulação de todo o mal dos últimos dias. O interessante aqui dessa imagem da besta, que é a imagem, né, das nações, a gente vê que foi feito também uma imagem semelhante a esse no México, tá? Tá passando a imagem aí, você vai ver a imagem semelhante a esse no México. E todas as vezes que nós vemos um milagre acontecendo, por menorzinho que seja, já viu aquelas imagens, né? Por exemplo, de Senhora de Fátima, de Maria, que começam a chorar, né? Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu, eu acho que no México, né? Em outros lugares do mundo. A imagem começa, só isso, só isso. A imagem começa a chorar, uns chora lágrima, outros choram sangue, outros começam a lacrimejar mel. E só em ter, né, esse mínimo milagre, né, enche de multidão lá. As pessoas vão lá, as pessoas elas querem, né, ver o que está acontecendo. As pessoas são ávidas por sinais e maravilhas. Quando elas verem uma imagem que não é só lacrimejando, mas começar a falar, uma imagem feita pelos homens. Veja que o texto fala que ele pede para que essa imagem seja construída, elaborada, fundida, feita pelas mãos de homens. E na medida em que ela é feita pelas mãos de homens, né, é dado a ela o Espírito. Será que nas imagens tem Espírito? Você veja, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 5, que Dagon, quando ficou diante da arca de Deus, né, quando eles chegaram lá no dia seguinte, ela estava caída, né, com o rosto prostrado lá diante da arca,
toda quebrada, sem braço, né, tudo solto lá. Acaso será que ela não suportou a glória de Deus? Mas não é só um pedaço de pedra, mas dentro daquele pedaço de pedra existe uma entidade. Dentro daquela madeira existe uma entidade. Dentro de um gesso existe uma entidade. Não à toa a Bíblia fala, no Salmo 116, né, vai dizer, né, que tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, né? E tornam-se semelhante a eles, a todos aqueles que o adorem. Ou seja, né, à medida que você adora aquele monumento, você se torna semelhante àquele espírito que está ali por detrás. Se torna semelhante àquele espírito que está ali. É o Salmo 115 ou o Salmo 116. Depois você confere lá. Então você veja que é uma imagem que não faz absolutamente nada, senão apenas lacrimejar. Já acumula milhões, dezenas, né, e centenas de pessoas só para ir lá ver. Imagine uma estátua dialogando com um homem. Uma imagem falando com um homem. Então é uma imagem que você percebe que o texto não está falando ali, que é uma estátua que o homem fez e colocou nela um negócio inteligente para falar. Não, o que leva essa imagem a falar é o espírito. O espírito de Satanás, o espírito, né, dos demônios ali, entra naquele objeto e ele passa a falar. No momento em que ele começa a falar, aí as pessoas vão atender ao chamado, né? Então, o que vai também fazer com que o chamado do anticristo venha a ter o selo da sua comprovação? Não apenas os sinais dele, mas justamente a imagem da besta vai ter esse selo, né, onde as pessoas, através da imagem, vão estar adorando o anticristo, né, vão estar adorando o sistema, né, vão estar adorando, né, tudo isso daí. Então é interessante porque já existem muitas fabricações, né, de estátuas, de homens, né, de robôs, já existe, mas o que acontece é que o texto não fala que a imagem é do anticristo, a imagem é de algo que representa as nações. Né? E o que será que representa as nações? Né? O que será? O que pode ser que representa as nações? Será que é essa imagem? Será que é alguma outra coisa que representa as nações e essa imagem vai passar a se comunicar com as pessoas, a dialogar, a emitir ordem? E não por causa da tecnologia. O texto não diz que é por causa da tecnologia. O texto diz que é por causa do Espírito. Então foi colocado um Espírito nele e ele milagrosamente, não cientificamente, mas milagrosamente, ele passa a falar. Certo, gente? Então isso daí é apenas um pequeno estudo acerca da imagem da besta. Fica essa palavra em nome de Jesus.